Vamos ver a lei de Gauss na forma integral e para entender o seu significado a gente vai explicar em etapas. E para isso você tem que ter assistido os dois vídeos anteriores, que são a base para o que a gente vai ver. Primeiro a gente vai calcular o fluxo do campo elétrico em uma superfície quando a gente tiver uma carga no seu interior. E depois vamos ver quando a carga estiver fora dessa superfície. E com isso a gente vai poder estender um pouco mais para a situação quando tivermos várias cargas. Isso tudo vai possibilitar entender a lei de Gauss, que é expressa na forma de uma equação de fluxo. Entender bem essa lei vai ser fundamental para os próximos vídeos em que a gente vai explorar mais essa lei. Vamos lá. Vamos determinar o fluxo do campo elétrico quando tivermos uma carga interna na superfície fechada. O fluxo é essa integral calculada por toda uma superfície fechada de área A. E para determinar essa integral, vamos primeiro determinar o fluxo na área da superfície que é encerrada por um ângulo sólido infinitesimal dω. Aqui o desenho, a superfície com área total a carga Q no interior, e esse é o ângulo sólido dω com a referência na carga, que é o dω que está na jogada. Esse ângulo sólido intercepta a superfície em uma área DAI. Tendo o fluxo nesse ângulo sólido, a gente pode integrar ela por todo o ângulo sólido, que é o 4π esfero-radiano, e assim a gente vai ter o fluxo do campo elétrico por toda a superfície de área A. O fluxo elementar é o integrando da equação do fluxo, que eu posso ainda escrever dessa forma com escalares, sendo esse E o campo no elemento e dado pela equação de Coulomb, no qual esse R é a distância da carga ao elemento de área na superfície. Combinando as duas, eu obtenho isso. Vamos trabalhar um pouco com essa equação. Aqui eu tenho uma vista em corte. Tenho o ângulo sólido e a área inclinada DAI, que está a uma distância r da carga, e o vetor normal e o campo elétrico desse elemento. Como o ângulo é pequeno, próximo da superfície, esse cone fica sendo muito próximo a um cilindro. Aqui ele em corte. Tenho a área da superfície inclinada com a sua normal, e o seu campo fazendo um ângulo θ com a normal. Aqui também tem um dA perpendicular ao eixo do cilindro. É uma superfície circular e ela é parte da esfera que foi interceptada pelo ângulo sólido. E é a área que eu uso para calcular o ângulo sólido. Então, esta aqui, a inclinada, é da superfície e esta aqui, a perpendicular, é da esfera. Vamos ver o ângulo entre elas. Como o ângulo entre o N e o E é θ, então, entre o E e o DAI vai ser 90 menos θ. Portanto, entre DA e DAI vai ser θ. Tenho, portanto, um ângulo θ entre as duas superfícies, ou seja, o DA é igual a cosseno θ DAI. Usando isso na equação anterior, que era essa, substituindo, vai aparecer esse dA sobre r ao quadrado, que é o ângulo sólido dω. Então, esse é o fluxo na superfície encerrada pelo ângulo dω. Para ver sobre toda a superfície, basta a gente integrar por todo o ângulo sólido 4π esfero-radiano, ou seja, a gente vai abrir o cone por completo. Substituindo o K, no final a gente obtém Q sobre ε0. Portanto, o fluxo do campo elétrico na superfície fechada é simplesmente a carga dividido pela constante ε0. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular o fluxo devido a uma carga interna de 18 nanocoulombs. O fluxo é isso, e substituindo os valores, a gente obtém aproximadamente 2 kV/metro. Suponha que essa seja a superfície e a carga de 18 nanocoulomb é essa aqui. O fluxo vai ter esse valor de 2 kV/metro. Se eu mudar a posição da carga para um outro local, mas ainda dentro da superfície, o fluxo continua sendo exatamente a mesma coisa. Ela independe da localização da carga no interior da superfície. E isso vale também para qualquer geometria da superfície fechada. Se eu pegar uma como essa aqui, o fluxo do campo elétrico continua sendo 2 kV/metro. E novamente para qualquer posição que a carga ocupe dentro dessa superfície. Agora vamos ver o caso de uma carga externa. Para a carga externa, vamos usar um ângulo sólido dω desse jeito aqui. Aqui eu tenho a superfície, com a carga Q fora dela, e o ângulo sólido dω. O ângulo sólido agora ele cruza a superfície duas vezes. Primeiro numa área d'P lá atrás,
e a outra d'S aqui na frente. A gente quer o fluxo total e vamos repetir o que nós fizemos antes. Primeiro a gente determina o fluxo no ângulo sólido elementar dω, agora com duas superfícies, e depois a gente integra por todo o ângulo sólido definido pela superfície, e assim eu vou ter o fluxo total. Vamos só repetir o que nós fizemos antes, para não ter que voltar ao vídeo, quando nós tínhamos apenas uma área elementar dA dentro desse ângulo sólido. O fluxo elementar é isso, a gente tem o campo, e o fluxo na área dA fica desse jeito aqui. Agora a gente tem duas superfícies encerradas pelo ângulo sólido, então o fluxo vai ser a soma do fluxo nessas duas superfícies. Vamos destrinchar eles. Aqui eu tenho desenho em corte. Na esquerda, a primeira área dA' a uma distância RP da carga e a segunda a uma distância RS da carga, e os seus respectivos campos. Fazendo um zoom dessa parte da esquerda, então o cone se aproxima a um cilindro, eu tenho a normal, o campo e a área dA'. O fluxo vai ser dado por isso. Ela depende da área dA', que é a área da superfície. Eu tenho também desenhado a área da projeção de dA', que é esse DAP. Vamos ver o ângulo entre essas duas superfícies. O ângulo entre a normal e o eixo aqui é 180 menos θp, vamos chamar de θ'. Então esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ', e logo esse ângulo aqui vai ser θ'. Portanto, a área projetada é o cosseno de θ' multiplicado pela área inclinada. Então, por 3, o fluxo elementar vai dar isso. Vai depender de cosseno de θp e dA', que é a área da superfície real. Esse θp é π menos θ', então vou ter isso. E o cosseno de π menos θ' é menos o cosseno de θ', então vai ficar assim. E o cosseno de θ' com a área inclinada vai ser a área projetada, então eu vou ter isso. E finalmente vai me dar menos kq dω. Agora vamos para o lado direito. Então, fazendo um zoom, isso aqui nós já fizemos anteriormente, então vamos fazer rapidinho. Eu tenho a área dA', que é a área da superfície, e a área dAs, que é a área projetada e é a área da esfera. Como o ângulo entre a normal e o campo é θs, esse ângulo aqui entre o campo e a superfície inclinada vai ser 90 menos θs. Portanto, o ângulo entre as duas superfícies é θs. Então, a área projetada é o cosseno do ângulo multiplicado pela área da inclinada. Novamente, usando o 3, o fluxo elementar dφs vai ser isso, onde aparece o cosseno de θs dA', e isso é o próprio dAs. Então, finalmente, a gente obtém que o dφs é kq dω. O fluxo final é a soma desses fluxos elementares, que vai me dar 0. Então, o fluxo do campo nas superfícies encerradas pelo ângulo sólido elementar vai ser igual a 0. E como vai ficar, então, para toda a superfície? Vamos ver. A superfície toda ela define um ângulo sólido. Essas são as retas entre a carga e pontos tangentes à superfície. Esses pontos tangentes eles ficam na periferia quando a gente vê a superfície a partir da posição da carga. Então, imagine, se você estiver na posição da carga e olhar em direção à superfície, você vai ver o contorno da superfície. Essas retas ligam esse contorno ao ponto onde está a carga. E quando elas interceptam uma esfera com centro na carga, ela me define essa superfície aqui. Portanto, um ângulo sólido, digamos que ω0. Então, calcular o fluxo por toda a superfície é integrar o nosso fluxo elementar por todo esse ângulo sólido. O fluxo vai ser isso, que resolvendo a integral vai me dar essas duas quantidades de sinais opostos, que somados dá 0. Uma outra forma de enxergar esse cálculo é o seguinte. Imagine que no lugar da carga esteja uma fonte pontual de luz. Eu vou ter uma região iluminada e lá atrás uma região sombreada. Se a carga for positiva, essa parte iluminada vai me dar um fluxo negativo e a sombra, o dark side, vai me dar um fluxo positivo. Somando o fluxo em toda a superfície, vai dar 0. Portanto, o fluxo do campo elétrico na superfície fechada é nulo caso a carga esteja fora dessa superfície, no seu exterior. Eu posso adicionar mais cargas nessa região externa e o fluxo vai continuar sendo 0. Vamos ver agora quando tivermos mais cargas, tanto dentro quanto fora da superfície. Vamos ver qual é o fluxo quando temos múltiplas cargas.
Vamos fazer uma tabela aqui, só para a gente não ter que ficar repetindo a mesma coisa para as diferentes equações. Primeiro vamos escrever aqui o que nós temos quando temos apenas uma carga interna, digamos uma carga Q1. O vetor campo no elemento de área vai ser E1, e o fluxo no ângulo sólido vai ser isso, Kq1 d ômega 1. E o fluxo total, que é esta integral de fluxo, vamos deixar aqui enfatizado o campo no integrando, esse fluxo então dá a carga dividido pelo ε0. Agora a gente coloca uma segunda carga no interior da superfície. O que vai acontecer? O campo agora vai ser o campo de Q1 mais o campo de Q2. O fluxo também vai ser a soma dos dois. Como o campo elétrico agora foi acrescido de E2, vamos escrever ele um pouco maior. E o fluxo total é o fluxo de Q1 mais o fluxo de Q2. Dessa forma, se a gente for adicionando mais cargas no interior, o que vai acontecer é que a gente vai adicionando novos termos em cada equação. Vamos colocar agora uma carga externa, uma carga Q3. Tem o ângulo sólido d ômega 3, e o campo elétrico agora com mais um termo E3. O campo no elemento fica sendo E1 mais E2 mais E3. O fluxo no ângulo sólido é zero. Na integral, o que mudou foi o campo. Ele ficou adicionado do E3. Vamos deixar ele com uma letra um pouco maior. E o fluxo devido a Q3 vai ser zero. Portanto, o resultado da integral não é afetado pela carga externa. Eu posso colocar quantas cargas externas que eu quiser que o fluxo não vai ser afetado. A única coisa que vai mudar é o campo que aparece na integral. Vamos reescrever essa equação de uma forma mais compacta, desse jeito aqui. Então, nessa equação, essa integral é a soma de E escalar n multiplicado por dA, calculada para cada área do elemento e depois somado. E a gente soma para todos os elementos da superfície, que é uma superfície fechada. O segundo membro aqui aparece um somatório, e é um somatório, como nós vimos, apenas de cargas internas à superfície. Agora, o campo que aparece aqui no integrando é devido a todas as cargas do sistema, internas ou externas, são todas as cargas. E quando a gente coloca a equação desse jeito, essa equação é chamada de lei de Gauss na forma integral, e é o que nós vamos tratar daqui para frente. Vamos resolver um exemplo. Considere 3 cargas no interior e 2 no exterior de uma superfície fechada. Vamos determinar o fluxo. Os valores das cargas são esses aqui. Então, a gente tem a equação de Gauss, onde o segundo membro é a soma das cargas internas. Portanto, o fluxo vai ser a soma das 3 cargas internas dividido por ε0. Colocando os valores numéricos, a gente obtém menos 5,65 vezes 10 a segunda volt-metro. Veja que esse é o fluxo independente da geometria da superfície. Pode ser qualquer coisa, desde que as 3 cargas estejam no seu interior. E essas cargas podem estar em qualquer posição dentro dessa superfície. O fluxo vai continuar tendo sempre o mesmo valor, o que no caso é menos 5,65 vezes 10 a segunda volt-metro. E as cargas externas que estão no enunciado, na realidade, não contribuem com nada para o fluxo. Agora um resumo. Vimos a lei de Gauss na forma integral que é dado por essa equação. Então, nessa equação, a integral é feita em uma superfície fechada. No segundo membro, a gente tem um somatório, que é a soma de todas as cargas que estão no interior da superfície. Uma mera soma algébrica dessas cargas. E tudo dividido por ε0. O campo E que aparece nesse integrando é devido a todas as cargas envolvidas, cargas internas e cargas externas. Então, no segundo membro, apenas cargas internas, mas esse E é de todas as cargas. É isso aí.